E na Síria a coisa está ainda complicada, está começando a se acalmar, se é que podemos dizer que pode ficar calmo, né, segundo os informes da Reuters, da própria do The Times of Israel, que é de onde eu estou tirando essa matéria, né, sobre essa questão de que foram cerca de 1.000 indivíduos, né, que morreram, infelizmente, a grande maioria eram civis, tá? Civis basicamente alauítas e cristãos, tá? É aquele problema que sempre existe, que é o seguinte: Bashar al-Assad não era nenhum anjo de candura. Só que existia um certo equilíbrio que, evidentemente, vamos lá, era uma ditadura em que ele perseguia muita gente, que eu diga, quando houve a liberação, né, a quantidade, quando ele foi deposto, né, a quantidade de pessoas que foram soltas de prisões, que estavam sendo torturadas e por aí vai. Então, nós não estamos falando de que era o outro era bonzinho. E nem tão pouco Al-Shara, o líder do HTS, o presidente interino, né, presidente interino da Síria, também não é nenhum anjinho. Você precisa lembrar que o HTS é um conglomerado de indivíduos insurgentes da Al-Qaeda Síria. Então os caras também não são lá flor que se cheire. Fora um monte de mercenários do Cáucaso que estão infiltrados no processo. Até no início do conflito lá no passado, tinha até mercenários ucranianos. Tá? Só para você ter uma ideia da quantidade da miscelânea que é essa questão. E aí, evidentemente, houve esse desequilíbrio e aí outras minorias começaram a sofrer. Eu já trouxe vídeo sobre isso, os drusos, né? Você vê aqui no mapa, ao sul nós temos o caso dos drusos, que já foram pedindo abrigo, pedindo apoio de Israel. Israel, de uma certa forma, apoiou. Já os alauítas, que ficam basicamente nessa área aqui de Latakia, não tem exatamente uma proteção. Muitos correram, tá, para aqui, para a base militar de Kememen, uma base militar russa. Tem até um vídeo aqui, ó, que mostra exatamente isso. Deixa eu ir passando com calma para evitar direitos autorais e coisa do tipo. Então, é, soldados russos montaram tendas, né, assumiram responsabilidade de fornecer alimento, remédio aos cristãos que correram, né, estão com medo, que moram nesse setor, e de alauítas que fugiram desse massacre. Então, como eu falei, cerca de 1.000 pessoas. Tem um finalzinho aqui, ó, dá para até ver. Aqui, ó, essa parte mostra os carros, né? No finalzinho mostra o. Cadê o avião? No finalzinho mostrava o. Acho que é no começo. Enfim, só para mostrar o avião de carga russo que tem. Mas o fato é que esse setor, então, tem recebido muita gente, tá? Há toda uma conversa. A delegação da ONU chegou agora à costa e está visitando exatamente essas cidades aqui desse entorno. Na realidade, a primeira visita está acontecendo aqui em Tartus. Neste momento, o pessoal da ONU está aqui. Depois vão em direção a outros centros complexos, no qual provavelmente aqui vão nessas proximidades, onde as minorias estão sofrendo bastante, que é aquilo que eu falo. E começou, não sei, vão dizer que o pessoal sírio, né, da Força Síria, nova Força Síria, vai dizer que foram os alauítas que começaram, isso, aquilo, outro. Independente de quem começou, o fato é que os caras, quando chegaram em alguns trechos aqui, começaram a massacrar, e nada de prisioneiro, tá? Vai matando mesmo, por isso que chegou num nível tão alto. E aí misturou-se civil, que era civil, que não era. Al-Shara, evidentemente, tentou amenizar. A Europa está colocando panos quentes, já que a Europa está apostando em Al-Shara, né, desse novo líder. Então está uma situação tremendamente difícil. Outro fato interessante é que, meio a tudo isso, a Rússia, de certa forma, ganha pontos com a comunidade internacional e até, de uma certa forma, dizendo: olha, estamos aqui para ajudar, até para se, na negociação que está com a Al-Shara, para que eles voltem a ficar com esse trecho aqui, né,
não só a base militar, mas algum pedacinho aqui do litoral, mas também aqui a base naval, né, cadê a base naval aqui? Em Tartus, esta base naval aqui, que é russa, então também a lógica seria ficar com os russos em definitivo. Então os russos estão em negociação e vamos ver o que é que vai acontecer, o que é que a opinião pública vai dizer, o que é que Alixara vai de fato dizer. Estava reclamando, comentando isso, que tiveram que revidar, pessoas do lado deles morreram, muitos, tinham combatentes pró-Assad, isso evidentemente vai ter. Em meio a tudo isso, tá? Israel fez um anúncio, Israel Katz anunciou que em breve vai começar a liberar alguns cidadãos aqui, ó, do setor, cidadãos sírios, que deste setor para trabalhar nas colinas de Golã, que precisam de mão de obra, tá? E aí vão começar a utilizar mão de obra drusa em fazendas que tem território aqui no território israelense ou nessa área de colinas de Golã, tanto aqui nessa área como em Golã tem drusos. Então a ideia de Israel Katz, é começar a fazer essa transição de algumas minorias trabalharem aqui nas colinas de Golã, de certa forma ter um aumento, um incremento econômico neste setor aqui. Israel tem alguns planos até de futuramente fazer um corredor, tá? A ideia de Israel é fazer um corredor, pelo menos assim, não chega a ser assim não, um pouquinho maior. Quando chega aqui é que aumenta o tamanho do corredor. Então, tudo isso estaria sob posse israelense, mais ou menos isso seria esse corredor, incluindo as bases militares americanas, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer, se isso vai acontecer ou não, quais são os próximos passos, mas tá aí informação nada interessante, né, sobre o ocorrido na Síria.